Olá, tudo bem? Sou Adson Boirel Zanuso, seminarista da comunidade católica Shalom, e nessa semana de setembro em que a gente honra a palavra de Deus, a comunidade, através desse momento, dá a oportunidade para nós aprofundarmos a palavra e rezarmos juntos com o evangelho que em todas as missas no mundo vão ser lidos no dia de hoje, que está lá no capítulo 9 de São Lucas, 8 de São Lucas, dos versículos 19 aos versículos 21. Suplicamos que o Espírito Santo esteja no nosso coração, na nossa consciência, para bem escutarmos e aprofundarmos essa palavra. Pega ali a sua Bíblia, por favor, capítulo 8 de Lucas, do 19 até o 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nunca a gente pode entrar em contato com a palavra de Deus sem entender um pouquinho o que está acontecendo. Quando a gente olha, a gente percebe que a gente está no capítulo 8 de São Lucas e exatamente nos versículos anteriores, o 16 ao 18, a gente percebe da força que é a propagação da palavra de Deus. Jesus fala, que a palavra é aquela que está numa lâmpada que ilumina toda aquela sala. Então, tudo aquilo que é oculto vai ser revelado pela palavra. Cuidado com como tu escutas a palavra, porque ela vai determinar a maneira como você vai se relacionar, seja contigo, seja com Deus, seja com os outros. E, de repente, logo nos versículos posteriores, que a gente acabou de ler, que hoje nós refletimos como igreja, vem uma grande alegria, porque Jesus fala da maior manifestação, a maior graça que alguém possa ter quando escuta a palavra de Deus e a põe em prática, que é fazer parte de um grupo maravilhoso de intimidade com Deus, que é o grupo familiar. Mas vamos versículo por versículo para podermos, no final, rezarmos com ainda mais gratidão a Deus. Versículo 19. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Logo, Jesus está com uma grande multidão. Os familiares de Jesus vão até o encontro dele. Sua mãe Maria, seus irmãos, que é um termo grego que vai falar principalmente aqueles da parentela de Jesus, ou seja, os seus primos. Tem pessoas até que acham que possam ser os filhos do primeiro casamento de São José, mas são só hipóteses, ninguém tem ideia de quem são efetivamente esses irmãos de Jesus, mas se sabe que são da parentela dele. Logo, avisaram-no, alguém viu que a mãe de Jesus estava lá. E avisaram a Jesus: ô Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Olha só, Jesus acabou de falar e acabou de explicar o que acontece quando nós temos um coração nobre e generoso, quando nós acolhemos a palavra de Deus com um coração como de terra boa. Jesus acabou de explicar para a gente que essa palavra, quando nós acolhemos com um coração bom, ilumina todo o meio em que nós estamos inseridos. Ilumina tudo. A palavra se propaga através da nossa vida. E de repente Jesus está ali com essas pessoas que estão escutando a palavra dele e se colocando em relação com ele. Alguém chega e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus está explicando para todos a importância de ouvir a sua palavra e, ouvindo a sua palavra, acolhê-la, transformar-se e entrar em um relacionamento com Ele.
E a mãe de Jesus estava ali fora querendo vê-lo. Jesus, que é uma esplêndida pessoa, vê naquela oportunidade algo muito especial para nos explicar quais são os efeitos de acolher a palavra de Deus. E o efeito mais magnífico que se tem é aquilo que o próprio Jesus vai falar. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É um fechamento da parábola do semeador, dizendo, minha mãe e meus irmãos são aqueles cuja semente caiu na terra boa e que produzem frutos. É um fechamento de como receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma lâmpada, ilumina tudo, modifica os ambientes em que a gente traz luz à nossa escuridão. Mas ele quer dizer concretamente o que gera nos seus discípulos e nos seus ouvintes a escuta e a adesão à palavra de Deus. Gera uma coisa fenomenal que é sermos irmãos de Jesus e até uma relação infinitamente forte que é a relação de um filho para com uma mãe. Se nós formos e voltarmos ao primeiro capítulo de São Lucas, em que vai se falar do sim de Maria, é um sim feliz, obviamente. É um sim que modificou toda a história do mundo. E Maria disse no versículo 38 do primeiro capítulo: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se a gente vai no capítulo 1 ainda, mas no versículo 44, Maria diz o Shalom, saúda Isabel. Isabel, com um grande grito no 42, exclama: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde vem que a mão do meu Senhor, o Messias, me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Isabel escuta a palavra de Deus através de Maria e tem uma transformação na sua vida e ela se torna irmã de Cristo. Maria escuta a saudação de Deus dizendo que ela vai ser a mãe do Salvador e diz sim, e isso a torna mãe do nosso Senhor. Mas não acontece só com Maria e com Isabel. Jesus, quando vai fazer qualquer coisa importante na sua vida, ele para tudo para ouvir a palavra do seu Pai. Escutar é o primeiro passo para você ter uma relação profunda. Porque Jesus fala, voltando à leitura de hoje, no versículo 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É impossível praticar, é impossível ser irmão de Jesus, mãe de Jesus, sem ouvir a palavra e praticar. É impossível praticar o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá sem antes ouvi-lo. Ouvindo-o e praticando, nós temos a graça de sermos colocados em um nível nunca antes imaginável pela nossa própria história, que é restabelecer relações do amor na maior intimidade possível de filhos e irmãos. Meu irmão, que esse dia de hoje nos favoreça a, escutando a palavra de Jesus, colocar em prática nas situações que só você e ele conhecem. Casa, trabalho, estudos, situações de dor, situações de alegria, situações de doença, situações de cura, situações de morte, situações de desespero ou de alegria. Você e nosso Senhor sabem, mas escute-o e pratique.
A palavra de Cristo tem a possibilidade de mudar a nossa relação para pessoas solitárias e fechadas, a anunciadores da palavra, luz para os outros e o mais importante, irmãos e até mães de Jesus, e irmãos e mães e pais um para com os outros. Que você não perca a chance hoje de escutar a palavra e praticar. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.